Terceira carta de João, capítulo único. Os primeiros versos lemos assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Estenda suas mãos na minha direção. Peça para Deus aperfeiçoar você nessa noite, com fé. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Aleluia! Faz comigo o que o Senhor quiser. Libera uma palavra transformadora sobre a vida desses que aqui estão e por aqueles que serão alcançados pelo áudio dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava falando para vocês, não é? Nós somos chamados para um determinado tipo de ministério, de transformação de comunidade, de tratamento coletivo de famílias inteiras e, como eu estava falando, de território mesmo. E para isso, o Senhor vem nos preparando ao longo dos anos, colocando fundamentos em nós, para levantar o seu edifício. E esses dias que nós estamos vivendo, são dias de fundamento tanto para nós da coletividade da nossa igreja local, como para os membros desse corpo, de uma maneira específica. Deus tem tratado pessoas, tem libertado pessoas, tem fortalecido, tem trazido de volta para a realidade, tem salvado inclusive os futuros líderes e aqueles que vão ser instrumento nas mãos deles. Nenhum de vocês foi trazido a essa igreja à toa. Elaine e Luciano, Deus tem um propósito poderoso para vocês com relação a esse lugar aqui. Eu sei que vocês já tomaram posse, mas reforça isso na vida de vocês. Deus está passando vocês por um processo de preparação, está colocando fundamentos para levantar um edifício. Sacerdote dessa casa, receba. Amém? Então, meus irmãos, entendendo isso, a palavra que o Espírito Santo tem para vocês que estão aqui, para vocês que vão ouvir isso, é que o Pai deseja que vocês sejam um exemplo de prosperidade. Que é isso, pastor? Está queimado. Vai começar com teologia da prosperidade no meio desse povo aqui. Daqui a pouco vai começar a cobrar dízimo dos irmãos. Calma, relaxa. Estou falando de prosperidade. Estou falando besteira aqui para vocês. Existe um conceito bíblico, porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus que é próspero. Nós caímos dessa condição, mas estamos sendo restaurados para isso. E a Bíblia ensina a respeito de prosperidade. Prosperidade não tem a ver com você enricar. Não tem a ver com aquelas coisas do tipo, você vai passar a perna no seu patrão, você vai virar o patrão ali, e coisas que eu já ouvi absurdos, as pessoas falando, e vem aqui e barganha com Deus que você vai ficar trilionário, e coisas desse tipo. Não, prosperidade. Lembra lá no Salmo 1? A pessoa que não só lê a Bíblia, mas aquele que tem prazer na lei do Senhor, que é igual uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo que ela faz prospera. Ele já falou tudo que uma árvore faz, mas o texto, quem lê sabe que não está falando de árvore, está falando de tudo que você for fazer vai dar certo. Prosperar é isso. A sua família precisa de prosperidade nos relacionamentos. O seu trabalho, não importa onde Deus plantou você, precisa dar certo. Seu trabalho não foi feito para dar errado. Você não foi colocado no seu trabalho para dar errado. Foi feito ali para dar certo.
Eu digo até você que sonha com um casamento, que está começando de repente um namoro, tem que ser próspero. A mão de Deus tem que estar empurrando isso para frente. A vida da gente precisa ser assim. Tudo que você for fazer, que prospere. Você não foi chamado para miséria. Jesus pagou a sua miséria lá na cruz. Você nem foi chamado para ser pobre. Entenda o que eu estou falando. Eu tenho aprendido nos últimos tempos que a pobreza é muito mais um estado de espírito, e você vai entender isso no decorrer dessa mensagem. O texto que nós acabamos de ler é uma carta de João para um cara chamado Gaio. Eu tenho que tomar cuidado para eu não chamar João de Paulo no meio, porque eu prego tanto nas cartas de Paulo. Essa é uma carta de João. E a primeira coisa que ele faz depois de saudar o amigo amado dele, o Gaio, ao qual ele ama, na verdade, a verdade, o caminho e a vida é Jesus, ele fala assim: eu faço um voto para você. Parece coisa de ano novo, não é? Muita saúde, prosperidade, é mais ou menos isso que ele fala. Eu faço um voto, ou seja, eu te abençoo nessa direção. Eu oro por você nesse sentido. Essa é a conotação do que ele está querendo dizer. E ele fala o seguinte: para que você seja próspero e tenha saúde, como é próspera a sua alma. Existe uma relação direta entre a prosperidade na nossa vida, entre Deus estar empurrando a nossa vida para frente e as coisas estarem dando certo, e a prosperidade na nossa alma. Deixa eu explicar para vocês. Ele não iria, por exemplo, liberar uma bênção de prosperidade sobre o Gaio, se o Gaio não fosse próspero na sua alma. Você sabe por quê? Porque uma alma estragada não permite que a bênção da prosperidade chegue. E às vezes a pessoa pode ser rica e dar tudo errado, porque a alma dela não é próspera. E a gente precisa entender bem esse conceito, irmãos. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava todo esbagaçado, as grandes potências da Europa destruídas, Japão explodido. E você sabe que para o comércio, para uma nação se dar bem, as outras têm que estar funcionando, comércio internacional, não é? E o que a ONU fez? A gente precisa recuperar esses países. Os países estão todos destruídos. E aí criaram uma coisa chamada Fundo Monetário Internacional, FMI. E uma das funções seria recuperar esses países. Então eles pegaram, juntaram a grana e injetaram dinheiro nesses países. O que aconteceu com esses países no pós-guerra? Voltaram ao normal assim. E hoje eles são potência. Aí eles olharam: isso é legal, por que a gente não faz isso com os outros países que nem precisam de guerra para estar arrebentado? Por que a gente não pega esses países subdesenvolvidos e a gente injeta dinheiro neles? E você sabe o que aconteceu? Esses países receberam a grana. E o que aconteceu? Eles viraram a Alemanha, eles viraram o Japão? Não. O dinheiro foi desviado em corrupção. Eles foram mergulhados em dívida externa. E toda a administração daquele país não conseguiu fazer com que aquele recurso prosperasse. Porque o que importa, meus irmãos, não é dinheiro, é como a gente lida com a vida. Todo ano alguém leva uma bolada na loteria. Você já parou para acompanhar? De vez em quando alguém faz uma matéria sobre os ex-milionários, os ex-campeões do BBB, aonde estão? Gente que ganhou o burro do dinheiro, como a gente fala, né? Onde foi parar? Eles perderam porque eles não tinham alguns entendimentos que são de natureza interna, que tem a ver com a alma da gente. Então entenda quando eu digo que pobreza, o estado de espírito é algo emocional, porque tem gente que pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não é rico por dentro. Um dos primeiros dias, aí acho que foi o segundo dia da nossa semana de primícias, aquela mensagem até a morte, Jesus fala para a igreja de Esmirna: eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. Lembra disso? Então entenda,
existe uma prosperidade interna, que tem a ver com a sua alma, com o seu mundo interior. A alma, no Novo Testamento, é a palavra grega psique, que deu origem à palavra psicologia, psiquiatria, que diz respeito à sua vida mental, emocional. Então existem algumas coisas que não permitem que a sua alma seja próxima, e Deus quer que você seja, você, pessoa que está sendo alcançada por essa palavra. Existem projetos de Deus acerca desse ano que começa, que são fundamentos acerca dos anos que vêm pela frente. A sua alma, ela precisa ser próxima. E é evidente que em uma mensagem eu não vou esgotar o assunto sobre a prosperidade da alma, mas Deus colocou para mim 3 fundamentos que Ele quer trabalhar no seu coração a partir dessa mensagem. Quando você ouvir, você vai falar: ah, é só isso? Não é só isso. Presta atenção. O primeiro deles, eu vou chamar de humildade. Porque uma alma soberba, ela bota tudo a perder. Eu conheci pessoas extremamente formadas em níveis de não sei quantos doutorados, com uma alma estragada pela soberba, e não eram prósperas. Porque a soberba, presta atenção, eu já ensinei isso algumas vezes, é importante a gente sempre falar. A soberba faz uma coisa com a alma da gente. Ela não impede que a gente veja os nossos defeitos. Então, como que eu vou identificar em mim um problema que justamente me impede de ver que eu tenho um problema? Entendeu o tamanho do abacaxi? Porque aqui tem pessoas soberbas, e eu quero arriscar dizer, todos nós temos em algum nível. Assim fica fácil você aceitar. Mas se eu virasse para você e falasse assim: você é o pior soberbo desse lugar, talvez você se achasse: eu sou mesmo, eu sou mais do que todo mundo. Presta atenção, eu quero que você considere a possibilidade de você não prestar, e até hoje você não ter percebido o tamanho da sua soberba. E talvez você seja uma pessoa muito ruim e muito estragada, porque a soberba fecha a porta do tratamento. Porque uma pessoa soberba, como ela vai ouvir alguém? Como alguém vai chegar para ela e trazer uma palavra de confronto? Um soberbo não pode ser tratado, gente. Porque toda vez que você chegar e falar, ele vai dizer: não foi bem assim. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu. E vai começar a mexer de um lado para o outro e manipular situações, para que ele não seja rebaixado. A alma não pode ser tratada. Ele tem zilhões de problemas na sua alma, mas ele é soberbo, então ele não pode pedir ajuda. Como é que você vai ser tratado se você não tem condições de procurar alguém e pedir ajuda? Está entendendo o tamanho do problema? Você não ouve ninguém, você não fala com ninguém, e você não reconhece que você tem um problema. Essa é a porta de entrada para todas as doenças na sua alma. Todos os conflitos familiares, eles têm como base esse tipo de raiz da soberba. Então alguém quer ter um casamento próspero, mas a alma dessa pessoa é doente. Como eu posso chegar, estender as minhas mãos e falar: receba prosperidade no seu casamento, se a alma da pessoa se acha melhor do que quem está com ele? Como uma mulher vai aceitar a direção espiritual do seu marido se ela é soberba? Aí vai se apropriar de todo discurso feminista que existir para legitimar a sua soberba. Como o marido vai reconhecer que a mulher tem razão naquelas coisas que ela foi colocada na sua vida para enxergar o que você é ruim de enxergar? Você, homem, é cego para um monte de coisa. Pode ser o mais espiritual do mundo, você é um cego. Deus fez você faltando uma mulher para mostrar para você a verdade que você não é capaz de ver. Como você vai olhar para você? Como você vai ouvir a sua esposa se você é soberbo? Não tem saída.
Então considera a possibilidade dessa pessoa ser você. Eu vou entrar agora na pior característica da soberba. Deus exige aos soberbos. Isso, queridos, é motivo suficiente para você tremer as pernas. Você não vai prosperar, sabe por quê? Porque a mão de Deus está segurando a sua vida. Deus olha para você e fala, você não. Todo mundo vai passar, você não. Todo mundo vai crescer, você não. Todo mundo vai dar certo nessa área da vida, você não. E você sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. O humilde tem uma alma próspera. O humilde Deus pega e joga para cima, vai que vai. Dá graça. Mas o soberbo é brecado pelo próprio Deus. Então como é que vai ter uma alma próspera e consequentemente voar, como a gente pregou ontem, voar alto? Como? Se a sua alma está presa na soberba. Você é capaz de considerar a possibilidade de você ser essa pessoa? Ontem eu falei aqui para muitas pessoas que frequentam a nossa igreja sem se tornar membros. Fui duro com eles, preciso ser. Porque a maior parte dessas pessoas não querem se submeter a outro ser humano. E reino de Deus, queridos, é reino, não é democracia. Reino de Deus não é a opinião de um somando com a opinião do outro, não. Reino de Deus é submetam-se. Existe um rei sobre nós. E a maneira como ele conduz o seu povo, de ponta a ponta na Bíblia, é: ele levanta um líder. E esse líder é humano, é cheio de imperfeições, mas ele comanda o povo. E o que esse povo faz? Ele se submete. Ele caminha junto. Como alguém soberbo vai entrar no reino? Presta atenção, a Bíblia nos chama a olhar para Jesus e ser como Ele, a figura mais humilde de todas, que mesmo sendo Deus, Ele se despiu da sua glória, e se fez menor por um certo tempo, até do que os anjos, e virou um garotinho de fazer xixi na fralda, nas faixas ali na estrebaria, e de repente, está ele lá com o poder de transformar pedra em pão, só com uma palavra que sai da sua boca, andando por essa terra, provavelmente sentindo dor de dente, sentindo dor de barriga, padecendo todo tipo de tentação, lidando com gente cabeçuda, soberba. E o que ele faz com aquelas pessoas? Se ajoelha ali, vai uma toalhinha e vai lavar os pés dos seus discípulos. É esse o seu modelo, é isso que você tem que ser. Submeta-se. Considere o outro superior a você. Esteja ali para servir o seu próximo, ainda que essa pessoa não mereça. Essa é uma alma humilde. E tendo uma alma humilde, ela se permite ser tratada. E vamos chegar no tratamento? Segundo fundamento, eu quero colocar sobre vocês hoje: transparência. Não existe alma próspera sem transparência. Vamos que vamos? Deixa eu falar para você o seu ideal de transparência. Você precisa ser uma pessoa que não tem medo de ter a sua vida revelada. Sabe aqueles podres seus que ninguém sabe? Estava falando agora há pouco a respeito disso, né? Deixa. Sabe aquelas coisas? Você tem que ser uma pessoa que não tem nada a temer. E não quer dizer que você não tenha problemas e coisas vergonhosas. A gente sabe que você não é perfeito, mas o único caminho para a saúde da sua alma é você não manter mais segredos a respeito daquilo que você é. O pessoal gosta muito de João 3,16, mas ignora o restante do capítulo 3 de João.
que Jesus vai ensinar sobre o que é andar na luz. Ele sendo a verdadeira luz que ilumina todo homem, que foi rejeitado porque as pessoas amaram mais as trevas, e Jesus vira e fala o seguinte: que aquele que anda na luz, ele chega para a luz e as suas obras são expostas. Não é se a obra é má ou se ela é boa, as suas obras são expostas porque ele anda na luz. Mas aquele que pratica as coisas ruins, ele não chega na luz porque ele não quer que as suas obras sejam expostas. Existe isso dentro de você. Existe isso dentro de você. Você precisa aprender o que Jesus ensinou sobre a nova vida. Você recebe Jesus, João 3,16. Mas a sua vida daí para frente tem que ser andar na luz. Tem que ser exposto. Se alguém descobrir as coisas que você pesquisa na internet, o seu histórico de Facebook, e daí, meus irmãos? E daí? Você não é isso mesmo? Perceba que com Gaio, quando ele fala da prosperidade da alma de Gaio, quantas vezes ele fala a palavra verdade? Vocês repararam? Eu amo você na verdade, eu estou sabendo que você anda na verdade, como eu fico feliz, né? É tudo muito verdadeiramente, como diria o meu amigo. E o texto ele vai continuar falando verdade não sei quantas vezes. Porque Jesus é verdade, meus irmãos. E quando você começa a maquiar demais a sua vida, Satanás encontra espaço em você. Satanás encontra espaço onde há escuridão, onde há sombra. E você vai adoecer na alma. E eu te digo por quê. Porque dá um trabalho miserável você viver uma vida dupla, escondendo aquilo que você está passando. É horrível. Máscara é um negócio que adoece a gente. E olha, a gente se converte, a gente chega para a igreja crente novo, a gente escancara a nossa vida, é massa, mas a partir do momento que a gente começa a caminhar e todo mundo olha e fala, esse irmão é 10, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, aprendo com ela, a pessoa fica com medo de chegar e botar os pontos para fora, porque a religião começou a entrar dentro dela, a soberba começou a ganhar espaço, e não tem mais como. Eu estou acompanhando um crente novo na seguinte situação. Todo mundo sabe que ele tem problema com droga e com bebida. E aí, várias vezes, eu faço contato com ele. E eu pergunto se está tudo bem. E ele, feliz da vida, ele fala, pastor, não estou sentindo vontade de nada. É nunca mais isso na minha vida. E glória a Deus. Mas eu virei para ele e falei, tem um batalhão de gente orando por você. Aqui tem gente que está na torre de oração, de hora em hora. Vamos orar pelos crentes novos. Quem vem primeiramente que está precisando de oração? A gente sabe. Então ele não sente vontade de beber, por quê? Porque tem uma família segurando as cordas e orando pela vida dele. Agora imagina se esse cidadão vira e finge. E se ele vira e fala assim para mim, eu não estou com vontade nenhuma não, mas na verdade, debaixo dos panos eu estou tomando ali uns goró, mas eu quero manter as aparências. É isso que crente velho normalmente faz. O crente que começou a caminhada e gostou, a alma dele se sentiu confortável no ambiente religioso. Nós fazemos isso. Eu presenciei uma cena curiosa nessa semana de primícias. Um irmão chegou para um dos nossos músicos e falou assim, poxa, que legal você tocando, eu senti uma unção tão gostosa. E o irmão virou e falou o seguinte, que bom que você está falando isso, porque eu fico tocando e me achando o tempo todo, e eu olho o visitante, eu fico pensando ali, se esse visitante sabe tocar alguma coisa, eu começo a fazer um monte de firula no instrumento, eu me acho, eu fico brigando com o meu ego o tempo todo, e aí eu acabo não conseguindo adorar. Que bom que você conseguiu sentir um som, tipo assim, dessa vez eu acertei, e eu fiquei olhando assim, que graça desse irmão, botar o seu podre para fora, e falar como ele não presta, e como Deus opera na vida desse irmão por causa disso. Eu já vi esse irmão pegar o microfone e falar barbaridades que ele já viveu, e a igreja fica assim, morri! E de repente Deus vai lá e usa. E por que usa?
Olha a alma sendo transparente. Aí você sabe, você entende o princípio, você sabe que para você ser curado da sua alma, você precisa desabafar. Você precisa, para a sua dor, para a sua vida interna bagunçada, a cabeça toda bagunçada, para você ter saúde, você precisa desabafar, que só de botar para fora, as coisas começam a se organizar. Mas aí na hora que você consegue alguém para desabafar, você não é verdadeiro, você não anda na luz e começa a maquiar as coisas. Eu vou contar, mas eu vou contar mais ou menos. O pastor ensinou lá a confessar as culpas uns aos outros para serem curados. E eu sei que para minha alma ser curada e ela ser próspera, eu preciso confessar. Aí entra naquela história da corda, lembra da história da corda? Pastor, ora por mim porque cometi um vacilo aí, eu fui lá na casa do irmão, acabei pegando uma corda, pastor. Os eufemismos, não fala nem roubando, né? Acabei pegando uma corda, levei para minha casa, pastor. Misericórdia, meu irmão. Não importa se é uma corda, se é o quê, pecado, vamos orar pela sua vida. Amém que você confessou, mas o irmão não conta que na outra ponta da corda tinha uma vaca. E aí o que acontece? A gente faz isso o tempo todo, meus irmãos. Nossa, quando a gente começa a ensinar transparência para os casais, que o casal tem que ser transparente e tem que contar tudo, até o sonho decente que teve, absurdo e tal, vai lá, abre o jogo, você quer ter saúde no seu casamento? Não. Vai contar, vai viver a transparência na prática. Tem gente que começa a construir uma teologia contrária a essa para justificar o seu fechamento de alma, o seu fechamento de coração. Não, porque esse negócio de ficar confessando, já vi teólogo falando isso. Só está escrito lá no livro de Tiago, então a gente não pode tirar a doutrina de um único texto da Bíblia. Quando é conveniente, né? Quando é bom para deixar a sua carne alimentada com a doença da sua alma. Procura alguém para botar para fora. Se você aí, alguns aqui estavam na igreja na época que a gente estava fazendo o teste do disco. Se você aí, você fala demais, talvez você tenha facilidade para desabafar. Não para falar a verdade, não para andar na luz, mas para desabafar. Mas você, por exemplo, que é esse, que é um cara mais caladão, você que tem um perfil, às vezes até de criação, de ser alguém que não costuma compartilhar muitos sentimentos, presta atenção no que eu vou dizer. Para que você prospere, para que a sua alma seja próspera, você precisa colocar isso em prática. Procura alguém de confiança, alguém de Deus. Presta atenção, se não for de confiança também, joga tudo no ventilador. Consegue alguém. E se eu falo de confiança, a pessoa fica assim: meu Deus, ninguém pode descobrir os meus segredos. E o que eu estou ensinando é transparência. Não tem. Você é ruim? Conta que você é ruim. Sabe? Eu me lembro do pastor Abe Uber contando, pregando assim, o Brasil vê. Irmãos, eu falei para o meu discipulador, eu fui na praia, eu vigiei os meus olhos, mas eu não vigiei tanto assim, eu acabei olhando para umas mulheres. Que pastorzão, amo ele. Que pastorzão. Para que ficar mascarando? Tenha consciência. A humildade faz com que você reconheça os seus erros. Soberba não deixa você reconhecer os seus erros. Mas se você chegou em um pedacinho de humildade a ponto de reconhecer os seus erros, os assuma. Porque enquanto você estiver guardando, você não vai ser curado. O problema é que você arrasta há anos e anos na sua alma, não vai ser curado enquanto você não enfrentar ele, enquanto você não expor a luz. Pastor, eu tenho pensamentos psicóticos, eu tenho vontade de matar pessoas. Puta, deixa todo mundo saber. Não é verdade? Não é verdade? Pastor, eu tenho vontade de fazer sexo com criança. Olha que coisa absurda, horrorosa. Você não vai ser curado enquanto não botar tudo para fora. Mas se as pessoas ficarem sabendo que você tem esse problema, é bom para te ajudar, para orar por você, ver você perto de uma criança com roupa de banho, por exemplo, começar a interceder.
Não é verdade? Você não quer ser tratado? Ou a sua máscara é mais importante que a sua cura, que a prosperidade da sua alma? Estou falando coisas perigosas para você entender. Então entenda, mata a sua soberba, e assim fazendo, seja transparente. Vamos agora para a terceira e última base dessa noite, que eu quero colocar sobre vocês como fundamento. Seja persistente. Seja, uma outra palavra para eu falar a mesma coisa, disciplinado. Você sabe por quê? Porque se você sabe que você tem esse problema, você precisa enfrentar esse problema ao longo do ano. Existem certas coisas em nós que são tratadas assim, mas existem situações em nós que não são, que Deus, até para exercitar a nossa humildade, permite que a gente continue enfrentando isso ao longo da vida, para a gente ir sendo tratado em todo o resto. Eu conheço gente, por exemplo, eu tenho aqui na nossa igreja, pessoas que tiveram altos, intensos e duradouros envolvimentos homossexuais. Mas quando houve uma entrega completa ao senhorio de Jesus, eu acompanho de perto, eu sei, não enfrentou mais desejo. Como eu conheço pessoas que viram para mim e falam: pastor, eu tenho problema nessa área, eu sou gay, eu sou lésbica, eu não quero isso para mim porque eu entendi que Jesus tem outro plano para mim, mas eu enfrento isso. Vai enfrentar mesmo. Não espera que Deus vai tirar de você isso. Se Ele fizer, a soberania dele. Mas é você enfrentando a tentação como qualquer outro. E é dia após dia vigiando para não abrir espaço na sua vida, como qualquer outro pecado. Como um hétero que não pode olhar para uma mulher bonita que passa do lado dele e conquistar. Da mesma maneira. Então você precisa de persistência e disciplina. Deus mostrou um problema na sua alma e isso está atrapalhando você. Você confessa isso e você vai todo dia matando um leão por dia. Eu vou enfrentar esse problema até vencer. E eu vou ser vigilante com ele, porque volta e meia vai aparecer alguma coisa para te tentar nessa área. Vai aparecer. E se você não estiver persistente diante de Deus na sua vida de oração, na sua busca, vai ser muito mais fácil você cair. Então, continue, persista, insista. Tem certas coisas na vida da gente que não tem para onde correr. Você vai lavar atrás da sua orelha todo dia até você morrer, até alguém fazer isso com você. O seu umbigo você tem que lavar, não tem? Escovar os dentes. Cuidados que você precisa ter. Às vezes as pessoas sabem: eu sou um preguiçoso, eu entendi que eu tenho um problema na minha alma, Deus me revelou a raiz, Ele me tratou, eu botei para fora. Mas todo dia você vai ter que lutar contra a sua carne, levantar da sua cama e seguir em frente. Eu tenho uma tendência depressiva, pastor. Deus mostrou a raiz, tratou e tal, botei um monte de coisa para fora, tenho vivido tempos de alegria, mas não vigia não para você ver. Não bota em prática aquilo que a gente aprendeu aí, acho que foi anteontem e ontem, que estar contente é uma escolha sua, baseado no reconhecimento que Deus tem feito, baseado numa coisa chamada gratidão. Vai negligenciar essa parte, se você não for disciplinado. Vai dar ruim. Você vai continuar agarrado na sua alma e, consequentemente, como nós temos desenvolvido na sua vida. Talvez você prospere numa coisa e em outra, mas sempre vai ter alguma coisa agarrando. Volto a dizer aquilo que eu disse no início. Grandes são os planos que Deus tem sobre esse povo aqui. Não falo de enricar, embora possa acontecer com alguns. Ok? Só para dar uma ênfase que nós não estamos falando de uma teologia da prosperidade que ama a riqueza e adora mamon. Estou falando de você ser 100% aquilo que Deus escreveu no seu destino para você ser. Estou falando de você ser usado por Deus num nível que
você nem sonha que é possível. Eu estou falando daquilo que eu falei ontem, você voar alto. Então, eu quero fazer como João fez com Gaio, fazer um voto espiritual sobre você. João fazer isso sobre Gaio não é qualquer coisa. A gente acredita que esse João é o apóstolo João. Há uma autoridade espiritual, uma palavra que ele fala: eu faço um voto sobre você, que você seja próspero e você tenha saúde, como é próspera a sua alma. Eu quero fazer algo parecido com vocês nesse momento, com uma autoridade espiritual constituída por Jesus. Antes de eu falar como é próspera a sua alma, eu quero ministrar sobre a sua alma. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero chamar aqui à frente quem reconhece que a alma não é próspera como precisa. Vem para cá. Só quero orar porque tem posicionamento. Eu só estou autorizado a liberar essa palavra sobre pessoas com posicionamento de mudança. Gente que reconhece e fala: sou eu. Quer falar algo? Não, só. No momento da oração aqui, eu senti algo muito especial. Eu senti um leão. Do lado do leão, um anjo. Eu senti o chofar, dois tocando. Eu estava pode pra cá, eu não sabia quem estava tocando. Se tinha alguém, se era o Espírito Santo. Eu ouvi dois chofar tocando. Eu vi um leão cheio de fogo nos olhos e o anjo do lado. Fogo, acima, proteção de Deus. Amém. Eu estava aqui doido para falar, mas não queria preparar o nome, não estava Amém. Eu estava incomodando lá já, eu estava bem incomodado. Que sirva para testificar sobre a sua vida a presença e a operação de Deus nesse lugar. Se alguém ainda tinha dúvida, fica aí mais um testemunho, não é? Do que Deus quer liberar sobre você nessa noite. Provavelmente, tá? Eu não estou afirmando, provavelmente esse anjo que foi visto é um anjo de cura. É um anjo para ministrar algo relacionado ao que Deus quer derramar nesse momento sobre a sua vida. Então presta atenção, se reconheça. Você é o soberbo. Presta atenção no tratamento da soberba. O tratamento da soberba é humilhação. Eu vou pedir sobre você que você seja humilhado para que você seja exaltado. O jeito de Deus de confrontar a nossa soberba é nos ensinando a nos diminuir. Vai doer. Ninguém gosta de ser rebaixado, principalmente o soberbo. Aliás, o soberbo não gosta de ser rebaixado. Quando a humilhação chegar, entenda, ninguém nessa terra pode me diminuir mais do que eu mesmo. Esse é o princípio. Eu preciso ser um cara tão humilde, tão diminuído, que ninguém vai bater meu recorde, ninguém vai conseguir me diminuir mais. Então qualquer coisa que fizerem, estou pronto para baixar minha cabeça. Esse é o princípio do tratamento. E aí o que você vai fazer? Você vai se humilhar, desabafando, sendo verdadeiro, andando na luz. E entendendo esse problema, você vai ser persistente. Pega a palavra que Deus te deu hoje. Eu disse, tem muitas coisas para serem ditas nessa área. Mas Deus separou essas 3 para vocês, colocando no meu coração. Oramos muito por esse momento. Toma posse e pratica. Amém? Bota as suas mãos assim. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o coração de Deus, conhece a mente do homem. Eu sei que o Senhor quer curar almas, mentes, psiques, nessa noite. O Senhor está fazendo algo conosco aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, eu peço pela tua misericórdia, que o Senhor nos traga consciência de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade,
de toda a podridão da nossa soberba, nos ajude a contemplar a sujeira que existe em nós, a nossa altivez, o nosso medo de ser diminuído, o nosso medo de ser humilhado, a nossa vontade de ter a última palavra, a nossa vontade de não ser repreendido. A tua palavra diz que quem não ama a repreensão é um insensato, ou seja, o burro. Nós não queremos ser burros que têm medo da repreensão, queremos amar a tua repreensão, na humildade que o Senhor nos chama. Em nome de Jesus, desperta a nossa consciência, a todos que ouvem essa oração concordando, dizendo amém sobre si, em nome de Jesus. Traz uma revelação, um apocalipse a respeito de nós mesmos. Revela, Pai, revela, que essa base da humildade seja consolidada debaixo dos nossos pés, para que a gente chegue aos outros dois fundamentos, em nome de Jesus, que haja verdade em nossos lábios. Pai, às vezes somos tão bons em maquiar, que nos convencemos da nossa própria mentira. Acreditamos nas histórias que nós mesmos contamos para amenizar a nossa feiura, o quão feios são os nossos atos, e às vezes nós acreditamos que o nosso problema nem é tão grave assim. Então, meu Pai, eu peço misericórdia para que o Senhor nos torne transparentes para nós mesmos, conscientes, plenamente conscientes das nossas misérias, de cada problema que existe na nossa alma, meu Pai. E em nome de Jesus, eu peço misericórdia sobre nós. Somos um povo, somos uma geração indisciplinada. Muitos de nós preguiçosos, muitos de nós não gostamos de ter trabalho, muitos de nós não queremos enfrentar situações difíceis. Nos torna persistentes, nos torna disciplinados, em condição de encarar os nossos problemas de frente, dia após dia, com dignidade, com força, com disciplina, em nome de Jesus. Amém. Que haja prosperidade na nossa alma, meu Pai. E agora sim, eu faço votos diante do Senhor, com relação a esse rebanho, com todos que serão alcançados por essa mensagem. No nome de Jesus, meu Pai, que eles sejam prósperos, conforme a alma deles já aguenta acompanhar. Conforme já é próspera a alma deles, que eles sejam projetados para frente pelo Senhor. Que o teu povo tenha saúde, em nome de Jesus, e que eles sejam prósperos em todas as áreas de suas vidas. Aqueles que são pais, que sejam prósperos no relacionamento com seus filhos e na educação dos seus filhos. Aqueles que são casados, que sejam prósperos no seu relacionamento sexual, no seu relacionamento afetivo. Em cada diálogo que for feito dentro de casa, que haja prosperidade. Eu peço por cada trabalhador aqui nesse lugar, aqueles que estão desempregados, que eles sejam prósperos nos seus trabalhos, que haja prosperidade na carreira profissional. Aqueles que já trabalham da mesma forma, que sejam prósperos na sua carreira profissional. Aqueles que são estudantes, que sejam prósperos, grandemente prósperos, em cada assunto que eles pegarem para destrinchar, para pesquisar, para analisar, para apresentar. Que haja essa prosperidade. Eu libero agora uma palavra de prosperidade sobre o ministério, o serviço a Jesus de cada um deles. Pai, que nunca mais sejam ministérios que começam e param. Que nunca mais sejam ministérios que não desatam. Que nunca mais sejam ministérios que são só uma promessa. Mas em nome de Jesus, que haja prosperidade completa, por causa da prosperidade da alma de cada um, em nome de Jesus. Que haja também prosperidade na vida financeira, meu Pai. Tua palavra diz que aquele que deve é escravo.
E também diz para a gente não se tornar escravos uns dos outros, em nome de Jesus. Que haja prosperidade financeira, zero dívida na vida de cada um desses aqui. Esses são os nossos votos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.